Oiê, hoje é Prime Day e por isso eu pensei em vir aqui compartilhar um pouquinho sobre como eu faço a compra dos meus livros infantis. É interessante falar sobre isso porque livro infantil é uma coisa muito cara. Ele tem um projeto gráfico que é mais caro, tem ilustrações, tem uma questão de gramatura, de formato, a própria coisa da edição mesmo, que encarece o processo de impressão e que faz com que esses livros, embora curtos, tenham um valor assim bem significativo. Uma estratégia que eu adotei foi comprar em feiras de livros de estudante em dias de promoções, e não por acaso hoje, dia 15, terça-feira, é dia de Prime Day. Eu entrei no site da Amazon para ver o que tinha ali de barato de literatura infantil de qualidade e, para surpresa de absolutamente ninguém, não tem quase nada. Mas, curiosamente, livros de boa qualidade, eles estão com valor mais acessível do que normalmente. Então, eu fiz uma seleção de indicações que estão numa faixa mais barata do que o valor normal e eu pretendo compartilhar. Precisa pensar ao ir procurar esses livros qualidade literária. Então esse livro tem um bom projeto gráfico, né? Esse texto ele é rico e aí rico no sentido de ele dá possibilidades para que essa criança imagine, ou para que esse adulto imagine, ele dá a resposta completa. Essas ilustrações, elas são só sobre o texto ou elas criam uma outra narrativa? São coisas que a gente pode pensar. Um segundo ponto é considerar na constituição desse acervo o que a gente chama de bibliodiversidade. Então, o quão diverso é esse acervo que eu estou constituindo? Eu tenho uma literatura que ela tem esse caráter antirracista, como que essa temática é trabalhada? Assim como a temática indígena, assim como a temática das famílias, assim como a faixa etária. A depender do meu objetivo da constituição desse acervo, eu preciso garantir que ele seja bibliodiverso. Saindo desses dois tópicos, que eu acho que pode virar um vídeo bem mais detalhado, aí vocês comentem se for do interesse, eu venho então para as indicações de livros que estão numa faixa de R$40, que eu garanto que é mais barato. O valor deles original é entre R$69 e R$70, então a gente tá falando aqui de um desconto de quase R$30, e de livros que eu considero de qualidade literária e ajudam a compor esse acervo bibliodiverso. Indicações para que vocês possam começar a constituir esse acervo. O primeiro livro é Os Dengos da Moringa de Voinha, da Ana Fátima com a Fernanda Rodrigues. Ele é um livro que a gente consegue pensar essa questão dessa literatura antirracista, mas ele não é um livro com caráter militante. Então, ele não tem taxado isso aqui, mas a gente tem uma série de elementos que fazem a gente entender esse livro como um livro de resistência, de resgate dos afetos, de representatividade. Então, assim, é um livro muito bonito, tem uma riqueza vocabular, assim, que é surreal. Vai sair um texto meu sobre ele, se assim der certo, numa revista, eu compartilho com vocês no Instagram. Mas é uma ótima indicação e ele tá R$32 com oferta do Prime Day. O segundo livro é Tem um Gato no Frontispício. Esse livro é uma grande brincadeira, porque a gente conhece, então, o livro, o que é lombada, o que é orelha, o que é dedicatória, brincando com essa ideia de que tem um gato no frontispício de um livro. Então, cada elemento dele vai ter um bichinho que ele vai contando da narrativa, e com isso a gente conhece esse objeto, sabe nomear o que é quarta capa, o que é orelha e tudo mais, que serve tanto para as crianças, mas principalmente para a gente, enquanto mediadores de leitura, né, sobre os livros infantis e ilustrados. Esse livro, ele tá R$35,90 no Prime Day também. Aí eu trouxe aqui uma literatura para bebês, né? Porque os bebês também leem, de um outro modo, mas eles também leem. Que é um livro belíssimo do Ops, incrível para fazer mediação literária, porque ele só tem um texto escrito que é Ops. Só que esse Ops, ele aparece de várias formas possíveis, eu acho que dá até para fazer a leitura dele aqui no canal.
Ele tá custando R$38 também, né? Então ele é um livro de capa dura, que aí é mais resistente para os bebês. A gente tem uma ilustração linda, olha só a nossa criança do Ops, né? E, enfim, é muito rico pra gente pensar essa faixa etária. Então eu já apresentei aqui pra vocês 3 tipos de livros que são diferentes, né? Com objetivos diferentes e que valem a pena ter no acervo. A minha quarta indicação é Uma Paixão. Eu sou apaixonada por esse livro da Ana Cunha com a Imogen Foxell. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Na verdade, eu sou apaixonada pela Ana Cunha, né? Eu adoro tudo que ela ilustra, tem o calendário dela, tem vários livros dela. Mas esse aqui, também vai sair um texto sobre ele. Eu apresentei ele no Enlige, né? Que foi o Encontro Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Ele é um poema ilustrado, né? Então ele tem uma riqueza vocabular muito boa, ele tem uma questão de rima, de ritmo, além de construir uma narrativa com as ilustrações, que ela não é imagética apenas, né? Ela vai para um outro lugar, que é o que vai brincar com essa coisa da imaginação. Então ele é um livro que eu sempre recomendo e ele tá R$ 34,97, oferta de hoje no Prime Day. Temos... Esse livro, ele foi um presente de amigo literário do Lei. Ele é um programa de formação de professoras de educação infantil aqui de São Paulo e do país todo. E eu fui formadora ano passado, formadora municipal. E foi incrível, porque ele é literatura infantil na veia, né? Então a gente estuda muito sobre o gênero para poder formar essas professoras que estão trabalhando nessa etapa da educação infantil. E eu ganhei ele, então, no nosso amigo literário. Ele é muito bonito por vários motivos. Então ele tem uma questão da ilustração, que é uma ilustração em preto e branco, que é um recurso assim que vai muito mais, eu acho que pra imaginação do que necessariamente o texto colorido. Não sei explicar direito essa minha leitura, mas assim, acho que é pra gente pensar essa coisa das coisas. E aí eu tenho 2 que eu não mostrei. Quero Meu Chapéu de Volta. Esse livro aqui, ele é muito rico em termos de linguagem, assim, únicos, assim. É uma grande brincadeira, as crianças brincam, a gente é enganado pela ilustração, que tá o tempo todo dando informações pra gente que a gente não para pra prestar atenção. E a minha paixão de toda a vida, que é O Pato, a Morte e a Tulipa. Esses 2 estão R$40, tá? É um livro que fala sobre morte. E assim... sobre morte, sobre vida, e é uma obra de arte mesmo, porque em nenhum momento ele tá dizendo pra gente que suavizando alguma coisa, né? Ele tá lidando com a morte como ela é, como essa ausência de vida ou da existência da vida de alguém. Então, é um livro grande, capa dura, selo Companhia das Letrinhas, que deixa mais caro também. É uma super compra, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou deixar os meus links aqui na descrição para caso você queira começar o seu acervo, você lembrar de mim. Beijinho e até o próximo.